Senhoras e senhores, mais um dia aqui no Futebol Esporte Show para falar do futebol de um jeito diferente. A gente está numa série de entrevistas com o Gabriel Bussinger, hoje ele é técnico do Sub-19 do Avaí. Gabriel, eu queria entrar agora na sua tese de mestrado. Quais foram as buscas que você teve? Eu sei que você já explicou, que você disse que o técnico de sucesso, você obteve a informação de que ele tem que ter 3 níveis de competência, que são as competências técnicas, as interpessoais e as intrapessoais. Eu queria falar primeiramente da competência técnica. Quais são as competências no futebol especificamente que um treinador de sucesso tem que ter? É treino, é tática, é entender do jogo? Enfim, fica à vontade para trazer as suas respostas aqui para a gente no Futebol Esporte Show. Grande abraço, boa tarde. Obrigado. Tiveram algumas pesquisas canadenses que separaram então junto com a ICC, que é uma instituição que busca entender melhor o treinador. E em 2009, o Gilbert e o Trudel, eles então trazem uma ideia de que há esses 3 níveis de competência para um treinador. Competência profissional, ou conhecimento profissional, melhor dizendo, o conhecimento interpessoal e intrapessoal. O conhecimento profissional, ele é fundamental e importante como uma base, um fundamento sólido para o treinador. E esse conhecimento, ele vai se referir à pedagogia, à andragogia, que também é aos profissionais, aos adultos. Ele vai se remeter à parte metodológica, como você treina aquilo que você quer jogar. Ele se refere ao teu olhar para um jogo, o que você busca naquele jogo. Ele vai te dar o conhecimento tático, o conhecimento estratégico, o conhecimento técnico para algumas correções. Enfim, então, o conhecimento profissional, ele vai englobar toda essa parte que diz respeito à parte técnica do jogador e ação do treinador para o jogador. É claro que também entendemos dentro do conhecimento profissional avanços tecnológicos, como manusear um computador, como manusear softwares, como utilizar para que você tenha uma linguagem mais fácil, por exemplo, hoje com alguns softwares para o seu atleta, passar correções de jogo, enfim. Então o conhecimento profissional engloba toda essa ação do treinador. Gabriel, e essa busca se dá de que maneira? Como que o treinador melhora essas competências profissionais e técnicas? É com curso, é com olhar, assistindo muito o jogo, e aí eu já te coloco a diferença. E aí, o cara que foi jogador e o cara que não foi jogador, tem uma diferença na busca por esse conhecimento? Sim. Há uma escola canadense e uma escola que procura estudar bastante a aprendizagem, formação e desenvolvimento do treinador. E junto com Erickson, Gilbert, Trudel, Coté e outros mais que buscam esse conhecimento, você tem 3, eles caracterizam como 3 formas de aprender. Aprendizagem formal, não formal e informal. Aprendizagem formal são cursos como graduações de federações, cursos de confederações para desenvolver. Então, a aprendizagem formal, ela é sobre um ambiente que eles chamam de mediado. Há um mediador mediando aquele conhecimento. Então, essa é a aprendizagem formal. A aprendizagem não formal são cursos como workshops, cursos rápidos de 1 dia, 2 dias, que se faz. Ainda são em ambientes mediados, onde há um mediador. Porém, você já começa também a ter muitas vezes painéis de debates, mesas de debates, onde não há uma certa mediação, mas você está numa aprendizagem não formal. E o terceiro tipo de aprendizagem é a aprendizagem informal, que é quando a gente aprende conversando com os pares, quando nós aprendemos observando os pares trabalhando, né? Você aprende no YouTube, você aprende assistindo, lendo. Então, essa aprendizagem informal, ela é sobre um ambiente onde esses autores caracterizam como não mediado. Você está mediando a tua própria aprendizagem. E o interessante é que essas pesquisas também mostram de que um treinador, no início da sua carreira, ele utiliza mais a aprendizagem formal. Por quê? Porque ele não tem a experiência. Então, ele precisa de alguém para mediar e ele precisa, nesse início de carreira, uma aprendizagem formal para ter início e acesso ao que a literatura, ao que cursos trazem para ele. Porém, é interessante que essas pesquisas mostram que a partir do 7º, 8º ano já de trajetória como um treinador, ele começa a utilizar mais a não formal e informal. E aí ele cresce. E aí ele começa a crescer. Então, não adianta hoje você
pegar treinadores e querer ensiná-los em cursos formais. A aprendizagem vai ser muito curta. É muito mais fácil hoje, em grandes cursos, você colocar treinadores que já detêm o conhecimento para que eles interajam entre si sobre uma complexidade de aprendizagem maior, na qual essa interação e aprendizagem informal vai ser muito mais rica. Para a gente terminar, Gabriel, que estágio hoje que está o futebol brasileiro nesse aspecto? A gente tem agora o curso da CBF, muitos falam que é caro e eu não vou entrar nessa seara. Como que a gente está hoje? Os técnicos buscam aqui no Brasil esse aprendizado, eles falam entre eles, porque tem muito ego, a gente sabe, nessa função. Para a gente arrematar o assunto, qual o ponto que você vê o futebol brasileiro hoje nesse estágio? Eu vejo que o treinador quer desenvolver, eu vejo que o ex-atleta hoje reconhece a importância de se capacitar e eu vejo também que aquele que é acadêmico, como nós dizemos, também já reconhece a importância de pegar muita bagagem e experiência do atleta. Então, eu acho que esse assunto já foi vencido. Só que nós temos, na minha opinião, um problema nos nossos cursos. Eles trabalham só a competência profissional. Ele precisa trabalhar situações complexas. O que são situações complexas? Por exemplo, quando os dois jogadores brigam, quando uma imprensa vaza alguma notícia, quando atrasa salários, quando você tem problemas complexos, como se negocia salário. Então os cursos hoje, ao invés de trabalharem 80% do seu conteúdo profissional e técnico, eles têm que também, principalmente quando eles têm uma plateia, alunos que são mais experientes, trabalhar muito mais as situações complexas, aonde tem que ter mais relação entre os pares, onde tem mais debate, onde tem mais conversa, onde conteúdos, tem que promover mais essa complexidade. A aprendizagem informal nos cursos é pouca. Ainda se leva muito tempo com conteúdo dirigido. Eu acho que tem que ter o conhecimento profissional. Porém, eu acho que nós temos que investir mais na parte da complexidade da aprendizagem, a aprendizagem informal de relacionamento entre os pares. E aí o treinador, eu acredito que ele vai conseguir subir mais um degrau. Maravilha, esse então Gabriel Bussinger com a sua tese de mestrado, trazendo o primeiro ponto do estudo dele, que são as competências profissionais. A gente vai entrar na sequência com as competências interpessoais e também as intrapessoais para o treinador ter sucesso na sua carreira. Tem mais na sequência aqui no Futebol Esporte Show.